Oi, pessoal. Meu nome é Ana Toledo. Eu sou sócia do escritório Dosso Toledo Advogados e hoje trazemos para vocês mais um episódio do Dosso Toledo Trajetórias. E eu trago com vocês Maurits Verheijen. O Maurits, ele é diplomata holandês, nascido na Holanda, estudou em Eindhoven durante a escola, fez a faculdade de Economia Internacional em Tilburg, na Holanda, e ele é diplomata e serve, né, tanto na Holanda quanto fora do país, na diplomacia da Holanda. E é também meu primo, gente. Então, com vocês, Maurício, que eu chamo de Malque. Bem-vindo, Malque. Muito obrigada por aceitar o convite de participar desse projeto nosso, que é o Dosso Toledo Trajetórias, que apresenta essas pessoas maravilhosas e sua trajetória pessoal e profissional. Boa tarde, Ana, aqui da Holanda, do Ah, inverno holandês. E, puxa, acho muito legal estar aqui com você nessa conversa e com muita vontade de ter esse bate-papo. que bacana. Malque, conta pra gente como é que foi assim para você, né? Você é filho de mãe brasileira, pai holandês, tem um contato muito grande com o Brasil, né? De criança, férias, e esse contato emocional com a família. Ao mesmo tempo, viveu a vida toda na Holanda, né? Como é que foi para você essa mistura aí cultural? E como que você acha que isso te levou às suas escolhas na escola, na universidade? Olha, eu acho que esse fato de eu, né, e meus irmãos, minhas irmãs e meu irmão, da gente ser um produto de duas culturas, isso determinou a minha vida. Isso foi muito, assim, determinante. E você já ter desde pequeno aquela convivência com duas culturas, que são culturas, assim, bem diferentes também, né? Uhum. E tem muitas diferenças interessantes. Mas então você vê logo que existem duas culturas, dois jeitos de se comportar, né? E nenhum está certo e o outro está errado, né? São E dois nenhum está pontos de... certo, nenhum errado. E você logo começa a fazer, você logo começa a servir como um tipo de ponte entre as duas culturas. Você tem que saber se adaptar Uhum. às duas, né? E no meu caso, bom, como você falou, eu nasci e cresci na Holanda, então eu acho que eu posso dizer que essa cultura teve uma impressão, né? Marcou muito forte a minha educação, mas do outro lado, em casa, por exemplo, a gente falava português. Tanto que quando eu fui com os meus 4 aninhos para a escola pela primeira vez, eu não falava holandês. Eu estava É, não- acostumado com o português. E a gente sempre manteve, e você sabe isso muito bem, Uhum. né, esse laço forte com a família no Brasil e com várias visitas, né, várias viagens que a gente fez, também quando eu era menino. Então, isso também me marcou profundamente. Então, se é para fazer uma diferença, talvez eu possa falar que o lado holandês marcou assim mais, teve uma grande influência no lado profissional, no lado da educação e do trabalho, Sim. e o lado brasileiro teve, assim, marcou e me formou como pessoa também muito do lado emocional. Que legal. E a gente vê bem isso, né? Até os netos, né, falam português também, vocês fazem essa questão. E você, né, Mal, que você é casado com a Rosa, que também é Sou uma casado com a Rosa. outra cultura. Então, que na sua mesa, né, como você disse, fala o holandês, português, né? Vocês falam também macedônio e o inglês. Como é que é também isso, né? Acho Isso, porque a Rosa, ela é hoje em dia tem que falar Macedônia do Norte. Ela Macedônia é do de Norte. lá,
E então a gente se conheceu, bom, foi faz mais de 20 anos, quando eu estava morando na Croácia e ela estava morando na Sérvia, e a gente se conheceu por lá, e realmente ela também representa uma outra cultura que entrou na minha vida, também muito importante, também para os meus filhos, e ela passou a língua dela para os nossos filhos, dois meninos e uma menina, e então realmente à noite no jantar, na É hora da multicultural. comida, são várias línguas que passam assim sobre a mesa, Que né? legal. O Malk, conta pra gente como que você escolheu, né? Primeiro você escolheu economia internacional como formação, né? Quais eram seus interesses, assim, de criança e na escola que te fizeram fazer essa escolha, né? Porque ela foi prévia à diplomacia ou você já pensava, por meio dessa carreira, ingressar na diplomacia? Eu acho que na época eu ainda não tinha essa ideia, pelo menos não era uma ideia fixa Uhum, de entrar na diplomacia. Para falar a verdade, depois da escola secundária, eu não sabia bem o uhum. que estudar. Eu acho que eu talvez escolhi a economia porque é um estudo muito útil, É, que você amplo, né? pode te levar para tudo que é lugar. Sim. E eu poderia ter escolhido direito também, né? Que também é outro estudo que amplo, como você falou, que oferece muitas possibilidades. Várias carreiras, né? O direito, eu também escolhi mais ou menos assim. Eu falei, bom, eu não sei direito, eu gosto de humanas, e o direito, ele abre várias Isso, carreiras, mas poderia ter feito economia também. É a e mesma. eu também. Eu só sei que eu não sirvo para as exatas. Ah, Isso eu também tentei um ano, né, de engenharia química hum. e não deu certo. E aí na Ahn, economia tem exatas. Até que você tem, saiu melhor do que eu. é verdade, mas essas exatas eu já não uso 26 anos. Isso, Mas depois de passou me na. formar, acabou com isso, mas passei por lá. É, Ai. é. E aí Mas você. então, a economia, bom, é Hum, claro que é um estudo humano, como você falou, e o que eu me lembro daquela época é que eu tinha um grande interesse nas diferenças entre, por exemplo, entre rico e pobre, uhum. ou entre países super desenvolvidos e países ainda em via de desenvolvimento. Então, isso já na época me interessava muito. Eu pensei, olha, a economia deve ser um estudo legal para tentar descobrir o que explica, né, essas Uhum. diferenças. Sei. E aí você fez a faculdade, né, em Tilburg. Nessa época, o que que você lembra assim que você gostava e o que você não gostava tanto, né? Será que esse interesse também vem dessa sua origem, né? Você é filho da Holanda e Brasil, né? Que também tem esses contrastes e você teve vivência de ver, né? De muito jovem vivenciar essa diferença, né? Do que tinha em um país, do que não tinha no outro, né? Isso, eu acho que o que me interessava, sempre me interessou, são, é, é o, são contatos internacionais, Uhum, diferenças entre países, você saber lidar com pessoas de outros países e tentar entender o que move, né, uma pessoa de um outro país, uma pessoa com quem você tem que lidar, tentar traduzir sim. aquilo para a sua própria cultura. E eu acho que isso eu sempre tive uma vontade de fazer esse tipo de trabalho e de usar as línguas, né? Também de saber E falar você gosta, diversas né? línguas. Tem Eu sempre gostei facilidade. muito. É. É, O Malk, e aí quando você terminou a faculdade, você logo entrou na carreira, né? Porque você se formou em 97 e foi você ingressou na carreira em 98. Foi bem, isso. assim, imediato, né? Foi foi imediatamente, tanto que eu só tive um emprego, na verdade, que
Foi Não, depois da eu faculdade eu comento isso entrei porque no... a carreira É, diplomática é muito difícil de entrar, né? E tem pessoas que levam alguns anos para conseguir entrar, e você entrou assim imediatamente, né? E você foi você foi primeiro, eu não lembro mais, você foi primeiro para o Zagreb? bom, primeiro trabalhei uns anos aqui no Ministério, Ah, né? E, em e Haia. realmente aqui Uhum. em Haia. E depois eu fui trabalhar na Croácia, que era um país que tinha acabado de sair, bom, tinha acabado de virar independente, tinha Sim. uns 10 anos de independência, e que foi uma experiência muito rica. Eu adorei trabalhar lá em Zagreb. E Uhum. então esse foi o meu primeiro posto Primeiro posto diplomático fora da Holanda. fora da Holanda. Deputy Head of Political Section. Aí depois você foi para Varsóvia. Porque Depois eu na passei Croácia você ficou quanto tempo? uns 3 anos. 3 anos. Aí você voltou? Depois, não, depois eu continuei, eu fui trabalhar em Bruxelas, Ah, é verdade. 1 ano e meio, 2 anos, Uhum. numa época que a Holanda tinha a presidência da União Europeia, que Ah, sempre é um evento extraordinário, é muito uma coisa muito importante. importante. E tão importante que a nossa missão lá em Bruxelas estava precisando de uma ajuda, e eu fui lá para realmente para ajudar, porque aí são muitas reuniões que precisam ser preparadas, né, que a Holanda nesse caso preside, Uhum. e você sabe como é quando precisa presidir uma reunião, é muito trabalho. Muito E eu trabalho. ajudei lá durante 1 ano e meio o vice-chefe de missão a preparar as reuniões, e foi uma experiência muito rica. Naquela época, foi bastante difícil também para mim, porque eu não tinha muita experiência com o trabalho em Bruxelas com essa União Europeia, que é um trabalho bastante especializado. Não é Ele é só muito a Holanda, específico. né? Você estava ali como a sede da União Europeia, né? Então é um assunto a É, mais para você lidar, né? é um, é um trabalho multilateral. Sim. E eu acho que você precisa de um tempo, né, para se acostumar, e também para render, e para você poder dar o seu, como é que fala? Added É o value, o melhor. valor. É É, o seu melhor, né? então, quando eu estava com a impressão que eu estava chegando lá, Ah, aí já estava na hora, aí a presidência acabou e já estava na hora de mudar. ah, E então bom, eu já estava com a Rosa, já éramos casados, e aliás o nosso filho tinha nascido em Bruxelas, uhum, e como eu tinha trabalhado muito, foi um trabalho muito pesado, com dias super longos, uhum. eu também tinha essa impressão de ainda não ter convivido muito com com a Família que minha estava mulher, porque a nascendo. gente era recém-casado, Aham, e com o filho. aham, E aí fomos morar na Polônia. Eu comecei a trabalhar na embaixada em Varsóvia, e lá tivemos um tempo muito bom. Um pouquinho mais, assim, com mais equilíbrio entre o trabalho e a vida particular, pessoal, aham. a vida pessoal, mas ao mesmo tempo um tempo super dinâmico. A Polônia tinha acabado de entrar na União Europeia, e em todo o país tinha um ambiente muito positivo, Foi de muito dinâmico. 2005 a 2009, né? Então você pegou várias Foi, mudanças, né? Você foi para Bruxelas para servir enquanto sede da União Europeia, que é um assunto. Aí você foi para a Polônia, que tinha acabado de aderir também à União Europeia, e estava todo esse movimento muito dinâmico, né?
Isso, isso. E, bom, aí a gente, lá na Polônia, eu era primeiro secretário e eu acompanhava principalmente a situação política, né? E a gente estabelecia os contatos e a Polônia estava ficando um país cada vez mais importante para a Holanda e inclusive com muitos contatos econômicos, com as grandes firmas holandesas querendo se Participar da estabelecer no mercado economia lá. polonês. Uhum. Isso. Estava havendo Então, abertura econômica, né? Assim, com maior estava. intensidade, né? Isso. Ah, que bacana. E aí você tava a Rosa, o primeiro filho, e, E e lá nasceu o lá nosso nasceu segundo o filho. segundo filho, né? Foi, que é Foi lá. perto da minha filha, que nasceu em 2008, né? Isso. E E o nosso em 2007. 2007, é. Ah, E, bom, aí, o que eu gosto muito dessa minha profissão, né, de mudar de país, conhecer outras culturas, e nós temos até hoje amizades com os nossos vizinhos poloneses. A gente segue a trajetória deles e eles a nossa, e um contato super legal. E isso eu acho tão, assim, bacana sobre desse tipo de vida que a gente leva, é que você acaba fazendo amizade em todos os países onde você mora, e algumas dessas amizades são duradouras, são para então, para a sempre, vida, né? né? Que legal. E aí de lá você voltou para Holanda. Aí Da voltamos para a Polônia, Holanda. em É, 2009, voltaram para a Holanda e ficaram até 2014, né? ficamos até 2014 e foi a primeira vez que com a Rosa e com os filhos que a gente começou a viver juntos na Holanda, né? Que é o meu país, para mim tudo normal. Uhum. E para Rosa foi, claro, foi a primeira vez, foi como se fosse um país estranho, né? Sim, é Estrangeiro. mais um país É, da carreira, mais um país, né? Então, assim, a isso. É. Croácia, depois a Polônia, depois a Holanda, né? E depois você foi para Teherã. E isso foi um grande passo para nós e para mim na carreira também. E para nós que vimos, que acompanhamos, né? Eu me lembro da sua mudança para lá, né? Das preocupações, de como foi diferente, né? Porque é um país com o qual a gente não tem intimidade. Aqui no Brasil, por exemplo, imagino que na Europa também não, né? Eu lembro de você falando disso, é uma construção de pontes, né? De relações e achei isso muito bonito. Eu acho que eu senti esse lado do meu trabalho, né? E isso a respeito das pontes e as duas culturas, eu senti isso muito lá, Uhum. porque realmente é um país, bom, distante, né? Eles falam uma língua que eu ainda não falava, que eu comecei a estudar para poder entender melhor as pessoas e me comunicar um pouquinho com elas. E também, bom, e politicamente era uma época em que a gente estava, os dois países, aliás, a gente estava tentando se abrir um pouquinho mais um para o outro, e o que ajudou muito naquela época foi o tal de acordo nuclear, né, que o Irã fechou com Os demais cinco outros países? países, É. os demais países, e que foi uma coisa muito significativa na época, e Uhum. que realmente eu senti no trabalho, porque foi possível estabelecer mais diálogo, mais contatos. E isso foi um momento muito bonito, porque eu sentia que dos dois lados as pessoas queriam muito isso, né? Sim. Esse As entendimento, pessoas, né? as firmas tinham um grande interesse das firmas holandesas para entrar no mercado iraniano, e o mesmo interesse existia da parte dos iranianos. Sim.
E além das firmas, eu notava que isso existia também nas pessoas, né? Essa vontade de ter mais abertura e mais contatos internacionais. Então, foi uma coisa muito bonita. E eu trabalhei lá, eu fiquei lá 2 anos. Eu acho que foi para a nossa família, a nossa filha também já era nascida. Então, a gente estava lá como, né, com a A família família completa? inteira, É. com a família completa, e eles eram pequenos, foram para a escola lá, tiveram muitas amizades com crianças iranianas e aliás nós também com as pessoas, e foi uma coisa super enriquecedora. Incrível, né? Realmente é uma coisa assim muito bonita, né? Você ter contato não, com a cultura e pessoalmente, né? Você estabelecer esses laços assim que vocês estabelecem de amizade, de coleguismo, né? Com uma cultura bem diferente, né? Das nossas, né? Digo assim, do Brasil ou mesmo das suas três É culturas, verdade. brasileira, holandesa, né? E também da Macedônia do Norte. E aí de lá você voltou para a Holanda ou você já foi para outro país? De lá nós fomos para o Israel, Para Israel, verdade. Foram para que Tel Aviv. que é uma mudança, aliás, que nem todo mundo faz, né? Do Irã para o Israel. É, privilégio. Países foi um privilégio e realmente foi um privilégio porque com essa experiência que eu tive no Irã, Hum. chegando lá em Tel Aviv, eu notei que as pessoas tinham muito interesse, né, para saber Como que é, né? como que é a vida lá, né, o que que Uhum. as pessoas pensam, o que que Como é que elas elas dizem. dizem? Uma coisa muito interessante, né, Mal, que eu acho bonito na sua profissão é isso, é assim, e em você especialmente, né? Você tem essa curiosidade de conhecer a pessoa. Você não vai com o preconceito, você vai com a curiosidade. Acho que você sempre foi assim, desde criança, assim, curioso para saber como é, porque a gente só ama o que a gente conhece, né? O que a gente não conhece, a gente não consegue gostar, procurar entender, né? Então eu acho bonito isso, porque você tem a curiosidade, você quer conhecer para entender e você leva isso tanto para o seu país quanto para os outros países onde você está, né? Então, eu imagino que ao chegar em Tel Aviv, as pessoas estavam curiosas para saber, porque o Irã é um país mais afastado, né, do Ocidente, por uma série de questões, mas e aí tem uma pessoa que viveu e que conversou, trazendo essas informações, né, e essas experiências. Então, Não, imagino. eu acho que você tem, é verdade o que você fala, e essa curiosidade também faz parte do trabalho, né, da minha profissão. E eu acho que é uma atitude muito positiva você ter isso. Uhum, E eu, eu sempre, a gente sempre tem algumas preferências, né? Acontece que a gente pensa, puxa, seria tão legal morar em país tal e tal. uhum. E isso nem sempre acontece, porque a sua carreira, bom, não é só você que decide as coisas. Sim, que Às vezes conforme você a acaba necessidade, né? isso, e depende de uma vaga abrir em tal país, e bom, Uhum. então, às vezes, você vai e tem essa experiência totalmente nova, e você tem que ter a cabeça aberta para conhecer, para gostar, para admirar, Uhum. e isso eu sempre tentei ter, porque eu sei que é importante. E, E ao chegar bom, em Israel, aí você também tinha as pessoas interessadas, né? Assim, em conhecer você, a sua carreira, a sua experiência também nos outros países pelos quais você passou. Como é que foi lá? bom, tinha o ângulo específico do Irã, que eu já acabo de falar, né, que pelos países não terem uma relação super boa uma com a outra, mas ao mesmo tempo no Israel moram muitas pessoas
do Irã que mudaram para lá antes da Revolução. Então, tem uma, como falar, tem uma afinidade que existe entre os... Bom, tem um interesse, né, Sim. mútuo. Então, isso eu aproveitei desse fato. Uhum. Nós fomos todos super bem acolhidos no Israel. É um país também, outro país complexo, né? Mas muito interessante para nós foi muito bom conhecer melhor o Uhum. país e a história desse país, né? Eu tenho pensado muito no Israel e nos palestinos. Agora, claro, recentemente, né? Com o que está acontecendo lá, Uhum. isso me deixa às vezes ocupado. Eu fico pensando nas pessoas também que eu conheço, que a gente conhece lá. Sim. Aliás, pessoas dos dois lados, né? Que eu também Sim. cheguei a Imagino. conhecer bastante palestinos. Mas então, essa curiosidade, sim, as pessoas têm curiosidade para te conhecer, não faltou, isso não faltou. Uhum. Mas, do outro lado, eu acho que o que faz parte do trabalho do diplomata é ter a curiosidade para os outros e também você tem que estabelecer os contatos, né? Você precisa do seu network, que é a grande fonte de informação e que ajuda a você fazer você ter a sua visão A sua e leitura, né, da situação. a interpretar os desenvolvimentos. Que legal, Malta, muito interessante. E aí, depois de lá, foi em 2020, né, que vocês saíram de lá e voltaram para a Holanda, tá? Estão em Haia, né? E as suas É, atividades atuais aí, como é que estão, assim, né, de, na diplomacia? então, agora nós voltamos para a Holanda, estamos morando aqui em Haia e no trabalho, no Ministério, eu sou agora vice-diretor para o departamento para a Europa. E o meu departamento toma conta das relações com os demais países europeus e com os países na Ásia Central. Então, em total, são muitos países, né? São 54 países que a gente tenta desenvolver as relações bilaterais. Então, a gente organiza as visitas, né? E os contatos, os telefonemas, e a gente dá os conselhos para os ministros a respeito de que política tomar, que atitude tomar, que posição a gente tomar em Uhum. relação a certos países e certos acontecimentos na Europa. Nossa, é um trabalho muito complexo, né, Mal? Que deve ser um trabalhão, porque são muitos assuntos, muitos países diferentes, porque a gente fala, é Europa, mas cada um é de um jeito, né? E, enfim, né? Deve ser bem trabalhoso, né? É trabalhoso e, bom, a Europa está em guerra, né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Temos uma guerra no continente e isso É muito preocupante, né? mudou bastante a intensidade do trabalho. E claro que o que é super importante é que a Europa fica unida, especialmente os países da União Europeia, né, que a Holanda faz parte, que a gente trabalha a desenvolver essa união Uhum, para a Europa virar um bloco, um bloco político, né, geopolítico uhum, mais forte, que eu acho que isso é importante, que a Europa mobiliza seus recursos políticos também, uhum. além dos recursos econômicos, que Além sempre eu acho que a Europa já conseguiu, né, fazer esse bloco econômico super uhum, forte, que tem uma atração tremenda para os outros países e para as pessoas que moram em outros países e continentes. Mas eu acho que como
uma entidade política, ainda tem algum trabalho, né, a fazer. Muito trabalho a fazer. Mas nesses últimos 4 anos eu vi que esse trabalho também foi feito e que a União Europeia conseguiu, assim, conseguiu muita coisa. E aí não estou só falando da guerra, mas também, por exemplo, do desafio grande que foi o Covid, né? Como lidar com essa pandemia na Europa, que já estava acostumada a ter as fronteiras abertas, né? Era um mercado só, as Uhum. pessoas viajavam, passavam as fronteiras Estudavam em outros países, né? em outros países, estudantes holandeses na Itália, estudantes gregos na Bélgica, e bom, aí tinha toda aquela liberdade, e de repente vem aquela pandemia que fecha as fronteiras, pessoas desesperadas para ter uma vacina, e aí desenvolver aquela vacina e comprar a vacina, lá teve muita Distribuir, né? cooperação Distribuir a internacional. vacina. É, Bom, isso foi porque começou exatamente assim, a gente começou a ter as notícias mais aqui no Brasil chegaram primeiramente da Itália. A pandemia atacando muito a Itália, assim, eu lembro da gente ficar muito assustado, de repente foi para a França. Não sei se foi exatamente essa sequência da pandemia, estou dizendo assim, as notícias, né, que chegavam eram essas, né, muito assustadoras, assim, foram. foi Hoje tudo você olhando para muito trás nem assustador. parece que a gente sobreviveu a isso, né? Parece que se contassem, a gente acha que era mentira, né? Porque É foi horrível, incrível realmente. como as coisas voltaram, graças a Deus, né? É, Voltaram muito ao normal. normal, é. E a gente até quase já esquece aquilo, né? Que só faz 4 anos. Faz 4 anos e ninguém sabia de nada, nem como que era, como não era, e ficou todo mundo em casa. Nós estamos aqui no Brasil em período de carnaval, né? Então hoje é o sábado de carnaval e assim, eu não sou especialmente fã de carnaval, de eu ir ao carnaval, sabe assim, mas eu gosto que exista, que as pessoas possam estar lá Eu também. Só juntas a e ideia já, né? celebrando, É, e celebrando e se divertindo, né? Então, é um grande alívio poder ter passado por tudo isso, e eu imagino que para você, como diplomata, aí deve ter sido muito desafiador, né? Porque você voltou, você voltou na pandemia, né? Para a Europa. nós voltamos Durante na a pandemia. pandemia. Um Foi, pouco foi, antes foi. ou 2020? Foi durante a pandemia. Durante a Eu me lembro que pegamos o avião. Aliás, foi um dos primeiros voos e um dos poucos voos entre olha só. Israel e a Europa. E voltamos, bom, voltamos para cá, começamos a morar aqui, as crianças foram para a escola, mas a pandemia ainda não tinha terminado. Aí teve uma segunda e uma terceira onda aqui na Uhum, Holanda, sim, e, bom, aí me lembro que foi bastante difícil. Do outro lado, hum. como todo mundo era obrigado a trabalhar de casa, foi assim que começou o Zoom. O Zoom começou para mim naquela época, né? Para E nós também. as reuniões desse jeito, isso É, foi tudo. E teve um lado positivo também, na sim. minha opinião, né? Se desenvolveu a possibilidade de trabalhar remoto, Hum. trabalhar de casa, que é uma coisa que hoje em dia eu ainda faço às vezes e eu gosto muito. E os meus colegas também. E é a coisa mais normal, né? Da gente se E a encontrar. gente não pensava nisso, né? De Não, você, por exemplo, eu imagino que como diplomata tem algumas situações que você precisa estar presente, né? Porque a presença física ela é muito importante, né? Para estabelecer os laços, para ter aquela coisa. Mas assim, digamos, entre colegas ou coisas que já estão andando, que você já tem aquela confiança, esse trabalho remoto, ele é muito, ele ajuda muito, até na produtividade, né? A gente aqui, a gente está no interior de São Paulo. Então, muitas vezes a gente pegava o carro, ia para São Paulo, ter uma reunião lá, então você perdia o dia inteiro, pegava trânsito. E agora a gente viu que é viável você fazer a mesma reunião, ou até despachar com o juiz, etc., por meio remoto. E aí as coisas realmente presenciais são as coisas importantes que você
vai fazer laços, né? Vai fazer uma... isso é bem... E também, né, Mal, que a gente pode desenvolver, estar com a família também, né? Em casa, porque você está trabalhando, mas no intervalinho que você tem, você está com os filhos, está com a família, com a esposa, né? Faz um Isso eu acho uma intervalo. maravilha. Isso é o lado muito positivo. E É, pelo resto, eu acho que realmente, eu acho que em qualquer profissão, na sua também, né, da advocacia, hum, é exatamente o que você falou. Nos momentos assim importantes que pode acontecer, que podem ser vários, né, mas o contato físico, ele é super importante. E isso não existe computador ou ligação virtual que instituto. vai mudar isso. Uhum, Então, por isso, aliás, é importante que a gente tenha as nossas embaixadas e que a gente tenha as pessoas lá, uhum. né? Se, afinal de contas, você quer estabelecer contato com as pessoas, especialmente em outras culturas, você precisa investir. E isso é uma coisa que não se Conviver. faz pelo, É, pelo Zoom, conviver, é, investir é, na amizade, no contato. é. Mas que trouxe muita coisa boa, acho que trouxe também, né? Trouxe. A forma de produzir, de trabalhar, né? O nosso escritório, por exemplo, é um escritório que já era 100% digital. Nós não Ah, temos, é? já era antes da pandemia. O meu sócio, que é o Ricardo Doce, ele fundou o escritório em 2014 e já era digital. Quando eu me tornei sócia em 2018, né, eu vim de outros escritórios, já era 100% digital. Então, nossos arquivos são enxutos, é bem ágil, até administrativamente, é tudo digital. Então, nós não tivemos essa dificuldade de migrar. Além disso, no Brasil, já estava sendo implantado o processo digital, entendeu? Os processos judiciais tramitam digitalmente há muitos anos já. Ah, Então, você olha, isso, nossa, peticiona, então você isso deve ter acompanha, ajudado muito. sim, É, você peticiona e você muitas vezes despacha, com audiências virtuais. Então, a justiça em si, nessa parte contenciosa de briga, ela já estava caminhando para esse lado. A diferença foi que na pandemia aí as pessoas não estavam mais no fórum, não estavam mais, né, estavam em casa. Então havia essa dificuldade física, mas assim, foi um momento assim não totalmente, apesar de, né, da gravidade da situação, de muitas pessoas terem morrido e de ter sido muito assustador, nesse aspecto, o judiciário brasileiro ele já estava se encaminhando para essa digitalização. que bom, É, que bom. nós Isso já deve ter trabalhávamos assim. ajudado muito. Nesse aspecto, sim. Os outros desafios, assim, de você manter a equipe coesa, né, os clientes e tal, mas também correu tudo bem. Eu acho que talvez por isso que a gente já era um pouco digital, né? A gente já era um escritório mais dinâmico, assim, nesse sentido, né? Vocês tinham esse competitive edge, então, né? Foi uma coisa, assim, muito, muito interessante. Ah, Malk, então, olha, sabe que eu queria acrescentar que, né, então, que eu falei do currículo e eu esqueci de falar que você é pianista ainda por cima. Se você puder mandar um vídeo para a gente pôr no final da conversa de você O, tocando uma bossa nova, uma coisa assim, eu vai vou ser tentar, muito eu vou legal. tentar. Eu sempre sinto muita vergonha de apresentar em frente de outras pessoas, mas talvez fazendo o vídeo É é vídeo, mais ninguém tá assim, vendo, é você só na pensa, YouTube, só é só para milhares de você, pessoas. é só, ninguém vai ver. Você pensa assim que vai dar tudo certo. A Então, música brasileira é uma coisa que eu adoro e que me ajudou muito também, é, até para falar português, né? Porque, ó, como eu expliquei, a gente falava em casa, mas em casa a gente, bom, em casa sabe como é, né? Você fala assim, passa água, é, fecha a porta, mas a música brasileira e as letras, né, de pessoas como Chico Buarque, nossa, e isso me ajudou tanto, né? Além de serem letras lindas, sim. me ajudou também com o O português, né? vocabulário, né? A cultura em si, né? Tudo.
né? Você é um amante aí da MPB, né, brasileira, né, Malker? Adoro MPB. MPB brasileira e realmente é linda e eu acho que é muito admirada no mundo inteiro. É uma riqueza realmente, a cultura brasileira é muito rica, né? Sendo a música assim uma coisa. Eu estava vendo esses dias do Carnaval, né? O pessoal está chegando no aeroporto de Recife e teve nada mais, nada menos que um show do Alceu Valença no aeroporto. Então, são milhares de músicos maravilhosos. É o Chico, o Caetano, o Alceu Valença, o Milton Nascimento, assim, Rasa Passos, enfim. Desde intérpretes Incrível. até compositores, né? Então, É verdade. Graças a Deus, alguns deles ainda fazem turnês na Europa e faz uns, quanto tempo? Faz uns 3 ou 4 meses fomos para o show do Caetano, aqui olha em só, Amsterdã. que legal. Incrível, né? Foi É. maravilhoso. E os meus pais foram, quando você estava em Israel, foram com vocês para o show do Milton Nascimento, né? Do Milton Nascimento, E que foi alguém mais lindo foi da também. Marisa Monte. Quem que foi? Foi uma das tias nossas, né? Vocês foram também, eu acho. O show da Marisa. Não, acho que não. Não? Marisa Monte, acho que não. Não. Ah, então eu me confundi. Mas vai ter, então dá para ir. Mas vai ter, com certeza. É. Você falou, então, da importância, né, Malca, das diferenças culturais, de como lidar com elas. Eu queria falar com você, se você pode dizer para a gente como que a profissão da diplomacia, né, atualmente está mudando, né? Ela tem mudado muito desde que eu comecei, né, na carreira. Quando eu comecei, por exemplo, no meu ministério, eu acho que a maior parte, a grande maioria do quadro, assim, mais top, né, de gerencial, de diretores, embaixadores, era quase tudo homem, e inclusive muitos deles fumavam charutos, ficavam fumando charuto Não no acredito. escritório dele. Verdade, verdade. E isso tem mudado muito, graças a Deus. Quando eu entrei, como é que se diz? O meu grupo A sua que entrou na turma, academia, a minha turma, eu acho que já era metade, metade. olha só, já era E, uma senhora mudança, né? e tem mudado muito, graças a Deus, desde então. Foi Outra coisa 98, né? foi 98. É. O que também mudou é que com a internet, com a velocidade que as notícias se espalham, o trabalho mudou um pouco no sentido que antigamente você podia até contar um pouco dos desenvolvimentos das notícias políticas, você traduzia e mandava um cable, né, um relatório para a sede, e aquilo ainda às vezes era uma notícia, assim, era uma novidade, mas Uhum. isso hoje em dia, claro que não dá mais para você fazer. Você tem que mandar é a sua análise, a sua interpretação dos Do que já chegou lá, desenvolvimentos. né? Do que Do que já já chegou. chegou lá, o que não chegou é a sua interpretação baseada nas suas conversas com as As pessoas. pessoas, com as suas, vamos dizer, as suas É. fontes, os seus contatos, Uhum. né? Isso mudou muito também. Olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. E outra coisa que mudou é a necessidade de você comunicar com o público, né? O tal de public diplomacy, que é você saber que hoje em dia você não lida só com o governo do outro país, você não quer só influenciar os atos, né, do outro governo, você quer também influenciar o pensamento das pessoas. E você quer transmitir a sua mensagem. E isso é, a gente tenta fazer se abrindo mais para o público. Inclusive, recebo várias vezes grupos de pessoas, de ONGs ou estudantes no Ministério para ter uma conversa, né? E para Interessante. colocar as É nossas muito opiniões bom. do governo.
E isso também eu acho que é uma mudança, porque 25, 26 anos atrás não era ainda, não existia ainda muito essa concepção, Olha, é uma essa diplomacia ideia. interna e externa, né? A diplomacia externa sempre existiu, porque a diplomacia com o outro país que você Sim. está Mas se assim, é comunicando, mas externa agora ela tem com muito mais as dimensões. dimensões da, da, É da verdade, população, né? é verdade. Que interessante, né? E você também, você falou assim, né, que a importância, né, de para você de ser um funcionário público e ter esses dilemas, né, da profissão e esses desafios que você encontra no seu desenvolvimento pessoal. O que que você poderia falar para a gente sobre isso, né? Dessa importância de ser primeiramente um funcionário público e depois dos dilemas. Eu me sinto, eu sou, sempre fui, isso foi uma dessas coisas que você me perguntou, o que que você sentia? Eu acho que eu fui educado também, e não só eu, também minhas irmãs, meu irmão, pelos nossos pais, que eram professores, né? Agora já não trabalham mais, mas eram professores. E essa ideia de você ter um papel de servir o público, o bem geral na sociedade, né? Que é o professor tem esse papel. E eu sinto, eu gosto muito dessa palavra civil servant em inglês, né? Que você é o servidor do público. E é assim que eu encaro a minha profissão também, né? Uhum. E as minhas irmãs também acabaram, não exatamente na mesma área, mas trabalham no setor da saúde mental, né? Uhum. O meu irmão também acabou trabalhando na Comissão Europeia em Bruxelas, que também é uma instituição pública dos países em conjunto, mas pública. E então eu sempre senti que isso combina melhor também com o meu caráter, talvez, e a minha educação. É querer fazer uma diferença para o bem geral, para o público, para os Social. cidadãos, Uhum. social, e sabendo que eu também, o meu cargo, que eu estou sendo pago né, Por eles e para por eles. eles. Ah, Exatamente. isso é muito bonito. E, e isso é muito, eu acho isso uma profissão, né? Eu acho isso muito bonito. Assim, E bem um orgulho, né, Malca? Eu sinto assim que você tem essa satisfação, né, com isso. Encara dessa maneira, né, de você ser um servidor público e dar o seu melhor, né, para essas profissões que são essenciais, né? Os professores, a saúde, especialmente saúde mental, né? E também das relações entre as pessoas, né? Entre vários mundos, vários países, várias culturas, né? Isso tem a importância, eu sou uma advogada de empresa, então tem a importância da empresa, como você falou, às vezes uma abertura política viabiliza que uma empresa invista num país, né? Mas a empresa ela tem os seus interesses que muitas vezes são econômicos, que são importantes também são importantes, fundamentais. são, Mas assim, claro. a gente está falando de uma coisa mais profunda, que aí eu acho que é a questão que tem que estar nas mãos realmente de uma pessoa que seja parte integrante de um corpo público, né? De servidores públicos, que é mais amplo do que simplesmente econômico, né? Claro que o setor privado é super importante, né? É o Sim. motor da economia de qualquer país, Uhum. mas tem esse lado que é só o setor público que pode fazer. E as relações internacionais entre estados é um papel que, bom, é um desses papéis que Uhum. é para o governo, e eu pessoalmente tiro satisfação disso. E Uhum. claro que vem com os seus dilemas também, Uhum. porque você tem menos flexibilidade, né, em seguir aquilo que você acha importante ou que seria bom para sua empresa, por exemplo. No nosso caso é diferente, é o governo, né, com os ministros que são eleitos de uma maneira, né, democrática,
E aí você serve aquele governo, seja ele da direita ou da esquerda ou do centro, não tem importância. Como servidor público, a gente serve aquele governo. E, às vezes, isso também significa que o governo toma uma decisão que você, como diplomata, precisa defender e precisa não só defender, mas também exibir, Ou né? exibir, tomar Que como talvez sua, não, no seu íntimo talvez não seja nada daquilo, mas você no seu vai íntimo, cumprir a sua né? missão, né? Exatamente. Então, isso é um dilema que pode acontecer. E, bom, que na verdade para mim não é dilema nenhum, porque o meu papel profissional é cumprir com aquela política e, graças a Deus, no meu ministério, nessa organização, existe espaço para você dar os seus conselhos, né? E, bom, e no fim é o ministro e é o governo que decide, e aí também você pode dar duas, três vezes a sua opinião, o seu conselho, e pode acontecer que no fim a decisão também é outra, né? Por outros Aí eu não tenho motivos, nenhum né? problema em cumprir o meu papel, que é o papel de servidor público. Sim, é o que você está dizendo isso, assim, dessa questão dos dilemas da profissão, mas nesse sentido amplo que a gente está falando, né, da escolha da profissão e o que que pode ser, tem esses desafios, né, de lidar com outras culturas, de entender que você vai dar a sua opinião e que muitas vezes ela não vai seguir, e aí você vai sustentar, às vezes, uma opinião que no seu íntimo não é bem aquilo, mas exatamente não é um dilema, nada mais é do que uma faceta dessa carreira, né, que você escolheu, abraçou e que representa tão bem. Malky, muito obrigada, viu, por estar conosco aqui no Dosso Toledo Trajetórias, por enriquecer tão assim bem o debate, né, dessas diversas carreiras. É, nós acabamos não falando, né, que você acha como que o direito afeta a sua profissão e a sua atuação? Olha, afeta, porque o direito afeta muito as relações internacionais, né? E a Holanda, aliás, eu acho que é um dos países que mais acredita nisso e tentou promover, né, a posição do direito internacional nessas relações internacionais. Então, o direito é super importante, porque sem direito é anarquia, que é uma coisa que ninguém favorece, que não é bom, certamente não é bom para um país pequeno como a Holanda, que, bom, pequeno, de médio porte, digamos, mas que precisa muito dessas relações internacionais. E os direitos humanos, que são direitos universais, também têm um papel muito grande na nossa política externa também. E acho que é super importante, né, que existe esse direito. Não é talvez o mesmo direito, né, que você, né, e que Dosso Toledo, que vocês trabalham no dia a dia, mas eu tenho certeza que esses direitos são interligados, tem tudo a ver, né? Tem interligação. É a submissão, né, de um país e de outro, algumas regras muito importantes, básicas, para você poder ter uma relação construtiva, né? Como você falou, assim, ó, um país pequeno, no nosso caso, é um país grande, mas é um país que ainda não se desenvolveu totalmente, e que é muito grande, tem seus problemas até de desigualdades e de, né? Então você precisa de ter essa regulação e é um acordo, né? Olha, nós vamos seguir, né? Porque É um senão acordo. fica tudo na E base da força, e aí é bom para quem é forte, né? Só. é verdade. E esses acordos internacionais são super importantes, né? Porque tem os países que fazem parte do acordo, às vezes politicamente estão bem distantes, às vezes até existe uma guerra entre eles, mas ainda tem essa estrutura de acordos que Conversa. são uma base para você ter o diálogo, a conversa. Então, respondendo essa sua pergunta,
super importante o papel do direito. Ah, que bacana. Bom, Malc, então eu queria te agradecer por estar conosco aqui no Doce Toledo Trajetórias, ter trazido tantas informações e experiências tão bonitas de vida, de carreira, de ser uma pessoa tão maravilhosa como você é. E agradeço demais e muito obrigada, espero contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço, eu gostei muito dessa conversa, achei super legal ter esse bate-papo. Também correu rápido demais, mas eu agradeço muito, gostei muito e espero te ver em breve. Vamos nos ver em breve, de alguma Tá maneira. bom, Um tá grande bom. obrigada. Obrigado você. Um grande abraço. Tchau, tchau.